Bom, vamos lá então. Para quem está assistindo ao vivo, boa tarde. E para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que vocês estiverem nos assistindo. Bom, a gente está na agenda 10, mas eu vou fazer a agenda 9 e 10, porque a gente não teve aula da agenda 9, né? Eu tive meu afastamento aí, fiquei um tempinho afastado, e aí a gente não teve essa aula 9, que é extremamente importante, porque a aula 10, na verdade, é a sequência da 9, e aí não teria como eu falar da 10 sem falar da 9. Então, talvez seja um pouquinho mais extenso o conteúdo de hoje, porque a gente vai ter que falar de duas agendas, tá? Mas foi a solução que eu achei aí, porque não dava para mim falar, vamos revisar a agenda 9 se a gente nem tinha visto a agenda 9, tá? Então, vamos ver tudo isso aí, ok? Então, vamos falar sobre o Scrum. Hoje também convidei o pessoal do segundo módulo, mas não estou vendo ninguém ali que eu me lembre, né? Mas eu nunca lembro de ninguém também de qual módulo é, mas enfim. É... Por que que eu convidei eles? E já é um alerta para vocês do primeiro. Porque no segundo a gente tem o planejamento do TCC. E todo o planejamento do TCC é feito com o Scrum. Então, a gente precisa entender bem o que é o Scrum para depois colocar na prática. Só que vocês só vão colocar na prática lá na metade do segundo módulo, ok? Então, como a gente está começando com o Scrum aqui e eles estão precisando do Scrum, eu convidei, tá? Mas não sei se vai aparecer alguém. Se não, eles assistem gravação também, né? Mas vamos lá então. O Scrum é uma metodologia ágil. A gente viu lá na agenda 8 aquelas metodologias tradicionais, né? A, a cascata, essas coisas aí, ok? Na parte da agenda 9 a gente começa a ver o Scrum, que é a metodologia mais utilizada hoje para desenvolvimento de software, ok? Faz as pessoas até acreditarem que essa é uma metodologia para desenvolvimento de software. Mas não é. Na verdade, o Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projeto, de qualquer tipo de projeto, não necessariamente de desenvolvimento de software, tá? Mas a indústria de software usa tanto que fica parecendo que é uma coisa nossa, tá? Mas não é, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí, sobre o que é o Scrum. Vocês vão ver que ele é bem simples, né? Na verdade, a teoria dele é simples, a prática talvez seja um pouco mais difícil de colocar em prática, mas na teoria ele é bem simples, né? Não vejo muito problema aí para vocês, não. Então tá aqui a agenda de hoje. A gente vai ver metodologias ágeis, Scrum, os papéis no Scrum, artefatos no Scrum, os eventos do Scrum, o Scrum na prática. E vamos abrir para dúvidas. Lembrando, tá, que eu abro lá no final para dúvida, mas se pintar alguma dúvida no meio, pode aí, pode me interromper, eu não me importo, pode levantar a mão, quem não gosta de interromper, levanta a mão que eu paro aqui e dou a palavra, pode digitar no chat, tá? Não precisa esperar as dúvidas lá para o final, porque às vezes você deixa lá para o final e depois esquece. Então pode falar aí no momento que surgir as dúvidas, pode falar, tá? Pode me interromper que eu não tenho problema com isso, ok? Então, metodologias ágeis. Metodologias ágeis são abordagens de desenvolvimento de software que produzem colaboração, adaptação contínua e entrega incremental de valor. Elas enfatizam interações sobre processos visando atender rapidamente às necessidades do cliente. Então, metodologias ágeis, a gente tem algumas, né? A gente vai tratar especificamente do Scrum, mas a gente tem alguns tipos de metodologias ágeis, tá? O Scrum não é o único. Então, são metodologias para a gente resolver problemas rápidos, né, de forma contínua. E que eu sempre entrego uma interação, uma parte antes mesmo de ter concluído. Então, eu não preciso concluir o meu trabalho todo para entregar, né? Eu vou entregando por partes, desde que sejam em partes utilizáveis. A gente vai ver isso lá no Scrum, que é importante que a parte que vai ser entregue seja utilizável, ok? Boa tarde, senhor William. Ao invés de planos rígidos, permitem flexibilidade e colaboração próxima com os clientes. Os exemplos incluem
o Scrum, que é Scrum, que a gente vai aprender aqui, o Streaming Programming e também o Kanban também, Kanban super conhecido, ok? Essas metodologias são amplamente adotadas na indústria de software devido à sua capacidade de melhorar a qualidade do produto, satisfação do cliente e reduzir o tempo de lançamento no mercado, especialmente em ambientes de requisitos voláteis. Então, se vocês estudaram lá naquela agenda 8 lá sobre as metodologias incremental, em cascata, elas são geralmente metodologias que se usava antigamente, mas elas só deixavam o produto pronto lá no final. E isso era um grande problema, né? Acabava ficando tudo lá para o final, e às vezes quando chegava lá no final tinha que corrigir erro, e aí voltava tudo, ok? Então, as metodologias ágeis veio para resolver isso, né? Então, ao invés de deixar tudo pronto, a gente vai fazendo por partes, né? Cada equipe pode ser responsável por uma parte, então é um desenvolvimento de software. Eu posso ter duas equipes diferentes trabalhando no mesmo software, e eles vão se integrar em algum momento, tá? Então, não necessariamente eu tenho aquela coisa de linearidade, né? Eu posso começar uma parte aqui, depois outra e vou montando assim por diante. Então, como eu disse, a gente vai falar especificamente do Scrum, tá? O Scrum é uma metodologia ágil de gerenciamento de projeto, desenvolvido para equipes que trabalham em projetos complexos e adaptativos, tá? Então, geralmente a gente usa o Scrum para projetos maiores, tá? Coisas simples do dia a dia, o Scrum não vai resolver muito, tá? E também para projetos que sejam adaptativos, ou seja, que eu posso fazer alterações durante a execução desse projeto. Se o projeto ele é contínuo, não tem muito o que se fazer, aí talvez o Scrum não vai ajudar muito, ok? Ele se baseia em princípios de transparência, inspeção e adaptação, permitindo que as equipes entreguem valor de forma incremental e interativa. Então, muito importante essa palavra de transparência, tá? Um dos principais valores do Scrum é exatamente essa transparência. Ou seja, o cliente sabe exatamente o que está sendo feito com o projeto dele, né? Ele tem essa visão a qualquer momento, tá? Então, como a gente vai ver depois dos artefatos, que a gente vai ver que tem os períodos em que as coisas são entregues, e isso é bem curtinho esse período. Então, o cliente está sempre atualizado de como está o andamento do projeto dele, ok? Ah, Tatiana ali falando que ó, a Gabriela que não entendeu a atividade. Vou falar da atividade no final. Calma, gente, muita calma nessa hora. Concordo que o material não ajuda muito com a atividade, mas eu vou explicar aqui tudo tintim por tintim. Vocês vão ver que é super fácil, não tem como errar, tá? Quando eu mostrar para vocês, vocês vão. Putz, não acredito que era tão fácil. É bem facinho mesmo, ok? Então, as principais características do Scrum. Ele é interativo e incremental, ou seja, a gente vai desenvolver o projeto aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou apresentando incrementos e vou construindo o meu projeto por blocos, né, de pouquinho em pouquinho. E ele é interativo porque eu tenho essa participação de várias pessoas, ok? Gabriele, pode ser, né? Um projeto em Scrum pode utilizar o GitHub, sim, sem problema algum. O GitHub vai ser uma plataforma, né? O Scrum é, na verdade, uma metodologia, tá? Então, dá para utilizar sim, principalmente porque lá todo mundo tem acesso ao mesmo código e assim por diante. Então, é possível sim. Nele também a gente tem papéis definidos, né? Então a gente vai aprender daqui a pouco. São três papéis apenas, né? Não precisa nem decorar muita coisa. São só três papéis. A gente vai ver cada um deles. A gente tem os artefatos transparentes, né? Então, como eu disse, o cliente consegue a qualquer momento saber como está o projeto dele. O desenvolvedor consegue, o gerente do projeto consegue. Então, ele é bem transparente quanto a isso por conta desses artefatos transparentes, tá? Ele tem eventos bem estruturados, né? Então a gente vai ver aí, aprender um pouquinho sobre esses eventos do Scrum, e a gente vai ver que eles têm regrinhas super simples, tá? Mas são estruturados, ok? E o foco é sempre no valor do cliente. Então, exatamente porque o cliente participa do desenvolvimento todo, a gente fala que esse foco tá no valor do cliente, porque o cliente pode a qualquer momento opinar e pedir para fazer diferente, tá? Justamente porque ele vai ter um papel importante aí
no desenvolvimento no Scrum. Ao adotar o Scrum, as equipes podem melhorar a qualidade do produto, aumentar a satisfação do cliente, reduzir riscos e responder de forma mais eficaz às mudanças nos requisitos de projeto. Então, acho que a gente já teve uma agenda que falava de requisitos funcionais, requisitos não funcionais, ou vai ter ainda, eu não lembro, porque eu fiquei aí essas 2 semanas alheio, então não me recordo se vocês já viram ou se vão ver ainda, tá? Mas a gente vai falar sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais, e essas mudanças nos requisitos que ocorrem no desenvolvimento de software, pode mudar a qualquer momento. Hoje o cliente quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Então, com essas respostas são mais rápidas, né? Essas respostas à mudança são mais rápidas, ok? Ele é amplamente utilizado na indústria de software, mas também pode ser aplicado em diversos outros contextos, como desenvolvimento de produtos, marketing, pesquisa, entre outros. Então, como eu disse, fica parecendo que ele nasceu para a indústria do software, que ele é uma coisa específica da indústria do software, mas não é, tá? O Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos. Qualquer tipo de projeto pode utilizar ele, tá? É que a indústria conseguiu fazer com que ele realmente se encaixasse ali e deu certo para a maioria, então a maioria hoje utiliza, tá? Mas, como eu disse, ele serve para qualquer tipo de gerenciamento. Então, ele é interativo e incremental, tá? Os projetos são divididos em interações chamadas de sprints, com duração fixa de 2 a 4 semanas, onde um incremento, o produto, é entregue no final de cada sprint. Então, o que que a gente vai fazer, né, com a ideia do Scrum? A gente vai particionar o meu problema, né, já que sempre um projeto busca resolver um problema, eu vou particionar o meu problema em várias partes e vou resolver uma parte de cada vez. Só que cada vez que eu terminar essa parte, eu tenho algo para apresentar, tá? Que é o que a gente vai chamar de produto mínimo utilizável, tá? Então, ele é interativo e incremental por conta disso, porque a gente vai ter essas interações, ou seja, várias etapas e incremento. Por quê? O que eu faço hoje vai ser adicionado ao que eu fiz semana passada e vou transformando isso no projeto final, ok? A gente vai falar depois um pouco mais sobre as sprints, tá? Papéis bem definidos, né? O Scrum tem apenas três papéis principais: o Product Owner, o Scrum Master e a equipe de desenvolvimento, ou o team. Cada um possui responsabilidade específica para garantir o sucesso, né? Então, são três e cada um tem o seu papel, ok? Tá lá, o Product Owner é o responsável por gerenciar o backlog do produto e alinhá-las com a dor do cliente. Então, o Product Owner, a gente vai perceber que, na verdade, é uma pessoa, inclusive, fora da equipe de desenvolvimento, né? Ela é uma pessoa que está ligada ao cliente, contratada pelo cliente, ok? Então, é ele que conhece o problema a fundo e é ele que vai verificar ali se está tudo saindo conforme planejado, ok? Então, o Scrum Master é essa pessoa ali, é uma pessoa de fora que vem para alinhar o projeto para atender de fato o que a empresa precisa. Depois a gente tem o Scrum Master, tá? Que é o cara responsável ali por gerenciar a equipe de Scrum, ok? Ele pode não ser um desenvolvedor, mas ele é uma pessoa que entende bem sobre o Scrum, né? É ele que tem essa responsabilidade de gerenciar, de definir quanto tempo vai ser as sprints, quem vai participar das sprints e assim por diante. É ele que vai fazer as reuniões e assim por diante. Esse é o Scrum Master. E os desenvolvedores, que também vamos chamar de team, ok? Que é todo o resto que participa, que não é Scrum Master ou Product Owner, ok? Então tá lá, ó, os papéis do Scrum. Então a gente tem lá o usuário que vai indicar um Product Owner, né? Ou seja, o Product Owner é o representante da empresa, né? Do stakeholder, do que for, ele é o representante da empresa que contratou, ok? E aí, esse Product Owner vai entrar em contato com o Scrum Master, que vai gerenciar a equipe Team. Product Owner, ele é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe, define a visão do produto e prioriza o Product Backlog, garante que o Product Backlog esteja compreendido pela equipe, colabora com os stakeholders para
entender suas necessidades e expectativas e participa dos eventos do Scrum, como o Sprint Planning, o Sprint Review e o Sprint Retrospective. Vamos falar deles daqui a pouquinho, ok? Então, esse é aquele cara que vai estar ali fazendo aquele meio de campo entre o desenvolvimento e a empresa que contratou, ok? Então, a gente está falando aí de backlog, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Depois a gente tem o Scrum Master, né? Que seria a autoridade máxima ali dentro do Scrum. Então, ele é o responsável por garantir que a equipe entenda e siga os princípios de prática do Scrum. Ele remove impedimentos que atrapalham o progresso da equipe, facilita os eventos do Scrum, como o Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review e Sprint Retrospective, ajuda a equipe a se tornar autogerenciada, promovendo um ambiente colaborativo de melhoria contínua. Protege a equipe de interferências externas, permitindo que ela se concentre em suas atividades. Então, reparem que o papel do Scrum Master é o de líder mesmo, né? É ele que vai ali. Ah, eu estou com um problema aqui. Então, ele vai tentar resolver esse problema para que não afete a equipe, tá? Então, vai ter a minha daily ali. Eu vou falar: olha, eu tenho esse problema que, se não resolver, eu não consigo dar sequência. Então, o Scrum Master precisa conseguir resolver esse problema, tá? Então, ele também vai fazer o contato com o Product Owner para que entenda melhor e passe para a equipe a melhor forma de se fazer aquilo que está sendo pedido. E por fim, a gente tem a equipe de desenvolvimento, né? É responsável por transformar os itens do Product Backlog em incremento potencialmente entregável no final de cada sprint. É auto-organizada e multifuncional. Equipe de desenvolvimento decide como realizar o trabalho, colabora com o Product Owner para entender os requisitos e com o Scrum Master para remover impedimentos. Participa ativamente dos eventos do Scrum e contribui para a melhoria contínua do processo, ok? Então, é a equipe de desenvolvimento aí, né? São as pessoas que vão realmente botar a mão na massa na hora do desenvolvimento. Há artefatos transparentes. Então, o Scrum utiliza artefatos visuais, como o Product Backlog, lista de requisitos priorizados, o Sprint Backlog, lista de tarefa para a sprint atual, e o incremento, a versão do produto final da sprint, para garantir a transparência e a visibilidade do projeto. Então, como eu disse, os artefatos são transparentes, ou seja, deixa claro em que momento está o projeto para qualquer pessoa, né? Mesmo uma pessoa que não entenda muito do projeto, se for lá olhar os Product Backlog, o Sprint Backlog, vai entender em que parte do projeto tá naquele momento, tá? Então, ele é transparente exatamente por conta disso. Então, a gente tem os Product Backlog, que a gente vai ver depois, a agenda dessa semana trata sobre isso, né? E o Sprint Backlog, que na verdade é eu pegar o meu Product Backlog, particionar ele e resolver uma parte daquele Product Backlog. Então tá aqui, vamos falar então agora especificamente do Product Backlog, ou seja, lista de produto. O Product Backlog é uma lista priorizada de todos os requisitos, funcionalidades, melhorias e correções necessárias para o produto. É de responsabilidade do Product Owner gerenciar e manter o Product Backlog, garantindo que esteja sempre atualizado, priorizado e compreendido pela equipe. Os itens do Product Backlog são geralmente descritos em termos de valor para o cliente, permitindo que a equipe se concentre nas tarefas mais importantes primeiro. Então, o que que acontece? Como eu disse, eu não lembro se vocês já viram requisitos funcionais. Eu acho, acredito que sim. Não sei se a aula de orientação a objetos já foi. Mas o que que é requisitos funcionais? É tudo aquilo que o sistema precisa ter para funcionar, ok? Então, eu preciso ter um cadastro de cliente, preciso ter um cadastro de produto. Então, esses são requisitos funcionais. E o meu Product Backlog nada mais é do que listar esses requisitos funcionais, dando prioridade para cada um, né? Qual que tem que ser feito primeiro? Adianta eu cadastrar produto se eu não tenho cliente ainda para vender, né? Mas eu preciso cadastrar produto ainda, porque eu tenho muito produto para cadastrar. Antes de cadastrar cliente, é melhor eu cadastrar produto. Então, eu tenho que definir prioridades do que é primeiro, tá? Então, esse Product Backlog é toda essa divisão de tarefas que vai ter para mim desenvolver a minha aplicação, ok?
Então, como diz aí, a responsabilidade é do Product Owner gerenciar e atualizar. É ele quem vai dizer o que é mais importante. Como eu disse, eu não sei. Para mim, eu faria o cadastro de cliente primeiro. Mas o Product Owner pode decidir que é melhor o de produto. Por quê? Porque quando eu entregar o cadastro de produto, eu já posso começar a cadastrar os produtos. Não adianta eu cadastrar clientes se eu não tenho nada para vender para ele. Então, isso quem vai definir a ordem de prioridade vai ser sempre o Product Owner, ok? Então a gente tem aqui, ó, lá, as funcionalidades do meu Product Backlog, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai dividir isso em etapas, né? Então, reparem que ali a gente tem uma divisão que está como imprescindível, importante e seria importante ter, ok? Então, a gente coloca lá a ordem em que isso vai ser feito e essa ordem vai sempre seguir essa prioridade. Então, reparem que o que é imprescindível está primeiro. Depois, o que é importante. E por último, fica aquele, seria importante ter, então deixa lá para o final, não vai fazer falta se não tiver. E aí tá lá, ó, funcionalidade 1, funcionalidade 12. Então, repara que, mesmo dentro dos imprescindíveis, eu ainda tenho prioridades, ok? Então, o Product Backlog nada mais é do que isso. É eu gerenciar essa lista de funcionalidades, dando prioridades para eles. Então tá aqui, né, mais um desenho do Product Backlog, os itens do Product Backlog. Eu sempre vou detalhar ali, ó, funcionalidades, defeitos, trabalhos técnicos e aquisição. Então, esses itens, eles podem ser uma funcionalidade, ele pode ser um defeito que já existia, né? Por exemplo, eu já desenvolvi uma parte, mas ficou com defeito. Então, ele vem como novo requisito para mim corrigir. Então, ele vai entrar também na minha lista de requisitos. E aí pode ser que ele passe na frente. Corrigir esse defeito pode ser mais importante do que resolver um outro problema que ainda está ali na lista, tá? Um trabalho técnico, tipo, eu preciso ir lá e fazer toda a rede da empresa antes de entregar o software. Então, tá ali. E aquisição de conhecimento. A gente vai desenvolver isso aqui, só que a gente não domina essa linguagem. Então, essa aquisição de linguagem também vai fazer parte do Product Backlog. Ou seja, é uma tarefa que a equipe precisa fazer para resolver o problema. Então, a primeira sprint, aquisição de conhecimento. Vamos estudar. Essa semana tira tudo para estudar. Isso vai acontecer muito para quem é do TCC, né? Não sei se tem alguém aí do segundo assistindo, mas vai acontecer de vocês terem que usar uma tecnologia que vocês não aprenderam. Então, peraí, eu vou ter que colocar lá no meu Product Backlog que eu vou ter que aprender isso aqui. Então, coloca e reserva um tempo do seu desenvolvimento para para aprender isso, né? Vai ter uma sprint só para aquisição de conhecimento. Depois a gente tem o sprint backlog, que nada mais é do que eu pegar o meu product backlog e novamente dividir ele em pequenas etapas, que é o que eu vou resolver dentro de uma sprint, tá? Então, o sprint backlog é uma lista de tarefas específicas que a equipe planeja realizar durante uma sprint. Ele é derivado do product backlog e é criado durante o sprint planning, onde a equipe seleciona os itens do Product Backlog que serão incluídos na sprint. O sprint backlog é dinâmico e pode ser ajustado conforme a equipe avança no trabalho ou conforme novas informações surgem. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? Essa semana a gente vai resolver funcionalidade 1, funcionalidade 12. Então, essas duas é o meu sprint planning, né? Ou seja, dentro desses 15 primeiros dias, dessas 2 primeiras semanas, é só isso que eu vou resolver. Não quero saber do resto, né? É aquilo. Então, durante o primeiro sprint, eu não tenho que me preocupar com o restante. É só com isso. E o sprint planning é isso. O que eu vou resolver naquele período de tempo. Então, tá ali, ó, eu pego uma parte do backlog e jogo para meu o sprint planning e ele vira meu sprint planning. Ali tem a listinha, né, que é mais ou menos o que a gente vai fazer com o planner depois, que é a lista do to do, doing, verifiquem e done. Ou seja, tem para fazer, fazendo, verificando ou feito, ok? Então a gente vai sempre colocar esses meus itens do Product Backlog nesses status, né? Ó, quando começa, tá tudo lá para fazer, ok? Começa o primeiro sprint, eu vou mover os itens do primeiro sprint planning para o doing, né? Fazendo. Terminou, começa a fase de verificação para ver se está correto. Concluir, vai para o outro, ok?
Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer lá no Planner, e na verdade o que a gente vai fazer é mais ou menos isso, ok? Opa, vamos avançando. Incremento. O incremento é a soma de todas as funcionalidades e melhorias de implementos durante uma sprint. Então, como eu disse, toda sprint ela tem que terminar com um incremento. E ela tem que terminar com um incremento de algo utilizável, ok? Então, ao final de cada sprint, a equipe deve produzir um incremento potencialmente integrável do produto, ou seja, uma versão do produto que atenda aos critérios de aceitação definidos pelo Product Owner. É claro que, por exemplo, nessa sprint era só aquisição de conhecimento. Eu não tenho nada para entregar, né? Mas quando é algo para desenvolver, eu tenho que entregar algo mínimo para que o cliente já consiga utilizar e verificar, ok? Então a gente chama de incremento isso, cada partezinha do sistema que eu vou entregando aos poucos, a cada final de sprint, tá? Então imagine aí um Frankenstein, né? A gente pega pedacinhos e faz o total lá. O incremento é inspecionado durante a sprint review para garantir que atenda os requisitos e expectativas do cliente. Eventos do Scrum, a gente falou aí deles mais, agora vamos mais com mais detalhes em cada um deles, né? Então, os eventos do Scrum são reuniões prescritas e cronometradas que servem para criar regularidades e minimizar a necessidade de outras reuniões não definidas no Scrum. Esses eventos são fundamentais para garantir a inspeção e adaptação contínua, promovendo a transparência e a colaboração dentro da equipe. Aqui estão os principais eventos do Scrum: o Scrum Planning, ou seja, o planejamento da sprint, o Daily Scrum, que é o Scrum diário, o Sprint Review, que é a revisão do sprint, e o Sprint Retrospective, que é a retrospectiva. Então, agora a gente vai falar com mais detalhe cada um deles, ok? A Tatiana disse que não está vendo. Os outros estão vendo meus slides? Espero que sim, né? O Sprint Planning marca o início de cada sprint. Ou seja, vamos relembrar então. Sprint, o que que é? É aquele período de tempo que é definido aí pela equipe, em geral de 2 semanas ou 4 semanas, mas nada impede que eu faça uma sprint de 1 semana, de 5 dias, de 10 dias, tá? É um tempo definido, tá? Então, esse tempo a gente chama de sprint. E o sprint planning, o que que é? É a primeira reunião que vai planejar exatamente o que eu vou fazer dentro daquela sprint, ok? Então, durante a reunião, o Product Owner e a equipe de desenvolvimento colaboram para selecionar os itens do Product Backlog que serão incluídos no sprint. A equipe define o objetivo da sprint e cria a Sprint Backlog, uma lista de tarefas que vão ser utilizadas durante a sprint. Então, a Sprint Planning serve exatamente para isso, para a gente definir o que vai ser feito durante aquele período de tempo daquela sprint. A Tatiana ainda não está conseguindo, gente. O Daily Scrum. Daily Scrum é uma reunião diária de curta duração, geralmente de no máximo 15 minutos, realizada todos os dias durante a sprint. O objetivo é sincronizar as atividades da equipe e compartilhar o progresso utilizado desde o último Daily Scrum, identificar impedimentos e planejar o trabalho das próximas 24 horas. Cada membro da equipe responde 3 perguntas: o que fez desde o último Daily Scrum, o que fará até o próximo Daily Scrum e se há algum impedimento. Então, na primeira reunião, eles definem o que vai ser feito. Então, eles começam a fazer. Depois, eles começam essa Daily Scrum, que acontece todos os dias, né? Antes de começar os trabalhos, a gente tem uma Daily Scrum. E aí, naquela Daily Scrum, cada membro da equipe vai ter que se posicionar e falar o que progrediu, o que ainda falta fazer, né? O que vai fazer naquele dia. E, mais importante, tem algum impedimento? Ou seja, tem alguma coisa que está dificultando? Porque aí o Scrum Master tem essa missão de tentar remover esse impedimento, tá? Então, eu tenho que desenvolver isso, mas não aprendi isso, não sei. Então, ele vai ter que arrumar um tempo para aprender a fazer aquilo durante aquela sprint ainda, tá? Então, eu tenho que fazer isso, mas a licença do software expirou. E enquanto não voltar ao normal, eu não vou poder fazer nada.
Aí o Scrum Master vai ter que dar um jeito e resolver o problema de licença. Tatiana, nem eu assim, lindão, você tá vendo? Nadinha. Depois eu mando os slides. Fica brava não. Depois a gente tem o sprint review, né? Assim como a gente tem o planning, a gente tem o review, né? Planning quando termina, review quando o planning quando começa, review quando termina, ok? Acontece ao final de cada sprint e é uma oportunidade para a equipe de desenvolvimento demonstrar o incremento concluído ao product owner e aos stakeholders. Durante esta reunião, a equipe recebe feedback sobre o incremento e discute o que foi feito durante a sprint. O objetivo é obter feedback valioso para ajustar o Product Backlog e garantir que o produto atenda às necessidades do cliente, ok? Então, o review, na verdade, é aquele momento em que eu vou mostrar para o meu cliente, né? Vou mostrar para o Product Owner o que foi produzido, o que é possível usar daquilo que eu produzi e receber esse feedback. Está de acordo? Ah, as fontes utilizadas é o que foi solicitado, as cores estão corretas? Era isso que você imaginava? Então, no Sprint Review é que a gente tem esse retorno, ok? E, por fim, a gente tem um retrospective. Ela é realizada após o sprint review e antes de iniciar um novo sprint, tá? Antes de um novo sprint plan. Durante essa reunião, a equipe reflete sobre o sprint que acabou de terminar, identifica o que funcionou bem e o que pode ser melhorado, cria um plano de ação para implementar essas melhorias para o próximo sprint. O objetivo é promover uma melhoria contínua no processo. Então, aqui é aquele momento em que a gente define, por exemplo, essa pessoa ficou responsável pelo banco de dados, mas ela não é boa de banco de dados. Então, vamos mudar essa semana? Vamos colocar outra pessoa para ver se de repente rende mais? Então, o Sprint Review serve para isso, para a gente apontar aquelas coisas que deram errado durante aquele período, durante aquela sprint, para que na próxima isso não seja impedimento, para que na próxima tudo funcione da melhor forma possível, ok? Então, aqui só um resuminho, né? Então, a gente tem lá os stakeholders da empresa que contrata, que aí vai eleger um Product Owner. Esse Product Owner vai fazer o Product Backlog em conjunto com a empresa. Aí a gente monta o nosso Sprint Planning. A partir disso, a gente tem o nosso Backlog da Sprint, envia para o desenvolvedor que vai. Aí tem lá, ó, a rodinha, aí tem o Daily Scrum, aí entrega o incremento. Entregou o incremento, tem o Sprint Review, tem o Sprint Retrospective e a gente volta lá no Sprint Planning. Então é um caracol aí que vai e vai e vai e vai, ok? Eu acredito que não seja problema do e-mail institucional, não, viu? Eu acredito que seja mais problema de conexão. Talvez a sua conexão não está muito boa. Talvez por isso você não está conseguindo ver. Mas só uma suspeita, ok? Agora sim, né? Agora a gente entra na parte da agenda 10 e para o pessoal de TCC, para o que eles vão entregar agora daqui alguns dias, ok? Então, declaração de visão do projeto, né? Então, sempre que a gente vai desenvolver um projeto, a gente vai fazer essa declaração de visão de projetos, né? Para deixar claro o que esse projeto pretende fazer, ok? Então, a gente vai ter lá a capa, depois a gente vai ter o título, que vai ter o nome do projeto, o objetivo, que deve conter a indicação do que é pretendido com a realização daquele projeto, e especificar o prazo estimado de tempo para a realização. Tenho que fazer uma justificativa e uma descrição geral do meu projeto, né? Ali que eu vou fazer aquela descrição que todo mundo vai compreender corretamente o que que é. Vou colocar minha equipe, tá? Então aqui a equipe eu tenho o nome e eu tenho a função, né? Então repare que eu tenho a função dentro do Scrum, então tem o Scrum Master, Product Owner, tem o Team e assim por diante, ok? A equipe Scrum, ela deve ter entre 5 e 9 pessoas, tá? A ideia é que a equipe não seja pequena demais e também não seja grande demais, ok? Por isso que a gente fala aí entre 5 ou 9 membros de equipe, ok? Imagina, se eu faço um grupo com 20, se eu for fazer uma daily scrum de 15 minutos, 20 pessoas, não tem nem um minuto para cada pessoa falar, ok? Então, por isso que
o ideal aí é mesmo ficar entre 5 ou 9 pessoas. Depois eu tenho que definir quais são as partes interessadas no meu projeto, ok? Então eu tenho ali o Product Owner, que é uma dos principais interessados no meu projeto, e tenho as outras pessoas, né? Então, no caso aí, a gente está fazendo, no caso que vocês têm que fazer a atividade dessa semana, é sobre um projeto de gestão de secretaria acadêmica, né? Então, quem são os produtos interessados? Os professores que vão utilizar o sistema e os alunos que vão utilizar o sistema para acessar as informações. E mais uma série de outras pessoas, né? Claro que aí não está todo mundo. Tem os outros ali também, ó. A empresa Diamante, que ela patrocina o projeto, o Scrum Master e a equipe de Team, né? Toda a equipe do Scrum sempre vai ser parte interessada, ok? Então, as partes interessadas estão relatar sua história para que a equipe Scrum consiga traçar a melhor estratégia para o desenvolvimento do software e gerenciamento pelo Scrum Master. Na declaração de visão também eu vou colocar lá premissas. O que são essas premissas? Requisitos concretos e motivadores que será como será feito, né? Então, premissas, né? Valores em que isso vai ser desenvolvido. Restrições, descrever tempo de execução, custo, restrições que devem ser seguidas à risca. Então, ali eu vou colocar alguns tipos de restrição, tipo, não posso ultrapassar 100 dias, né? Esse projeto tem que ser resolvido em 100 dias. Não posso gastar mais do que 10 mil reais. E assim por diante. Ou seja, são restrições que eu não posso ultrapassar aquilo que eu colocar. Escopo excluído. Será necessário descrever o que está fora do escopo do projeto, ou seja, o que não será desenvolvido pela equipe. Então, é um projeto, só que meu projeto não vai abranger o todo, porque é impossível. Então, eu já tenho que deixar claro no escopo, no escopo excluído, o que eu não vou fazer. Eu não vou construir uma página web para isso, vai ser um aplicativo desktop só, não vai dar para acessar pela internet. Ou, ele vai ser acessado pela internet, mas não vai ter um aplicativo móvel, tá? Então, tudo que não vai ter e que presume-se que poderia ter, eu coloco no escopo excluído exatamente por conta daquela transparência, para deixar claro que não vai ter. Riscos preliminares. Descreve os riscos que podem afetar o desenvolvimento do projeto. Após o preenchimento da declaração de visão do projeto, será necessário encaminhar esse documento aos interessados. Assim, todos terão ciência sobre como o sistema será desenvolvido. Também é necessário que o documento seja assinado por todos. Então, ali, falando dos riscos preliminares, seria aqueles riscos que pode acontecer, por exemplo, o funcionário pode pedir demissão, né? Um funcionário-chave pedir demissão. Ou a equipe não domina essa tecnologia. Então, é um risco. Eu vou dar um projeto para uma equipe que não domina, ela vai ter que aprender ainda. Então, tudo que for risco, eu vou listar nessa parte de riscos preliminares. Planejar e estimar. A próxima etapa do nosso projeto será planejar e estimar. Neste momento, define-se como será criada a primeira sprint. Com o documento de declaração de visão do projeto e com as equipes definidas, começa-se a descrever os requisitos do projeto. Um Product Backlog é uma lista de funcionalidades de sistema, ou seja, requisitos que o cliente espera receber ao final do projeto. O Product Owner prioriza os itens do Product Backlog e o descreve para as equipes. As equipes, então, determinam que item será capaz de completar durante a sprint que irá começar. Então, a gente só está revendo o que a gente já falou, né? Tais intenção, então, transferindo do Product Backlog para o Sprint Backlog. Então, o meu Sprint Product Backlog, vou pegar uma parte dele e vou transferir para aquele meu Sprint Backlog, que é o que eu vou resolver durante o primeiro período. Itens do Product Backlog. Cada item do Product Backlog deve ser quebrado em uma ou mais tarefas do Sprint Backlog. Isso ajuda a dividir o trabalho entre os membros da equipe. Podem fazer parte do Product Backlog tarefas técnicas ou atividades diretamente relacionadas às funcionalidades solicitadas. Então, tá aqui, ó. Controlar cursos disponíveis pela instituição. Fornecer controle de resultados e aprovação no vestibulinho. Realizar a matrícula em um curso de alunos aprovados no vestibulinho.
gerar o gráfico de aprovação por curso, ok? Então, aqui são as funcionalidades, né, os meus sprint backlog, e aqui a prioridade, ó, imprescindível, imprescindível, imprescindível seria bom ter. Se eu não me engano, esse aqui já é o da atividade que vocês vão ter que fazer, né? Ou não. Sprint Backlog, itens, funcionalidades. Então, repara aqui, ó, controlar cursos disponíveis na instituição. Repara que eu quebrei essa funcionalidade em várias tarefas, ó. Tela de cadastro, cadastro de curso, validação de curso, consulta de curso, melhoria de performance, erro de telas e assim por diante. Todo o restante eu dividi, ó, tá vendo? Então, eu tenho 3 funcionalidades, só que tenho várias tarefas para essas funcionalidades, ok? A atividade da semana de vocês. A partir dos passos citados no Mergulhando no Tema, do projeto de gerenciamento acadêmico, tabela 7, página 10, Sprint Backlog, e tabela da página 12, Product Backlog Prioridades, você deve criar os backlogs com as demais funcionalidades, seguindo o quadro de prioridades usando a ferramenta Planner ou Trello, ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento de projetos. Envie esse arquivo em formato de imagem, PDF ou texto, desde que contenha as imagens de gerenciamento do projeto. Crie um quadro de atividade para organização profissional. Crie a lista com as atividades de cada item. Para cada atividade, configure data de entrega, etiqueta azul para as atividades pendentes, amarelas para as atividades em andamento e verde para as atividades concluídas. Faça uma breve descrição para cada atividade e adicione pelo menos um membro para cada atividade, ok? Existe não, Tatiana, vai me ouvindo aí. Depois, qualquer coisa, você assiste a gravação. Então, vamos lá. Deixa eu partilhar agora. E agora vocês estão vendo minha internet, né? Minhas turmas. Ver todas as aulas. Agenda 10. Mergulhando no tema. Tá aqui. Então, lá fala que é. Cadê? Cadê? Ah, fechei, né? É na página 10, né? Página 10 ou 12? Essa aqui, ó. 10. E aqui eu tenho a 12. Ok? Então, aqui na página 10, eu já tenho um prontinho, né? O que vocês vão fazer aqui é o da página 12. Ok? Então, tá lá, ó. Página 12, você tem aqui. Controlar cursos disponíveis pela instituição. Imprescindível. Fornecer controle e resultados de aprovação no vestibulinho. Imprescindível. Realizar matrícula em cada curso por um aluno aprovado no vestibulinho. Gerar o gráfico de aprovação. Então, o que que vocês precisam fazer? Ó? Aqui tá o itens. Vocês precisam fazer as tarefas, tá? Então, vocês vão pensar aí em 2 ou 3 tarefas para cada uma dessas funcionalidades e vão colocar aqui, ok? Então, controlar cursos disponíveis. Cadastrar curso, pesquisar curso, verificar cursos ativos e assim por diante. Então, vocês vão criar de 3 a 4 tarefas aí para cada uma dessas funcionalidades. Feito isso, vocês vão lá no Planner. Como é que eu acesso o Planner? Vocês vão acessar o e-mail institucional de vocês, tá? Não precisa ser necessariamente o e-mail institucional, desde que seja um Office 365 já dá certo. E aí vocês vão lá na ferramenta Planner, essa aqui, ó. Foi lá, colocou no Planner, entrar. Aí vocês vão fazer aqui, né? Aqui já são. Aqui é o que os alunos vão me colocando, né? Tá vendo? Eles já me colocaram, fornecer controle de resultado de aprovação. Tarefa 4, melhoria de performance. Então, aqui já são tarefas que alguns alunos já delegaram para mim, ok? Mas eu vou lá em meus planos, né? Então, tá aqui os planos, ok?
Aí eu vou criar um novo plano. Então, vou aqui, ó, novo plano, ok? Vou fazer um gerenciamento de projetos, usar modelo, criar. Ok. Então, aqui a gente vai fazer essa organização, né? Então, aqui eu vou colocar Ele criou um monte, né? Devia ter feito em branco. Então, tá aqui, ó, inicialização, mas aqui eu posso trabalhar com a ideia do a fazer, né? O to do, a fazer, fazendo, verificando, concluído, ok? Feito isso, eu vou lá e vou adicionar as tarefas. Cadê minha bainha? Ok. Aí eu vou adicionar, ó. Já tem algumas aqui, tá? Mas vou adicionar, ó. Adicionar tarefa, tarefa, vou colocar. Ah, vocês não estão vendo. Ah, estão. Eu que tô doido. Deixa eu vir aqui. Vou pegar aqui, ó. Controlar cursos disponíveis na. Vou colocar aqui. Tarefa um. Verificar cursos. Data de conclusão. Vou colocar aqui que vai terminar dia 30. Vou atribuir para alguém. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar Brenda. Cadê? Não vai aparecer Brenda. Nossa, será que tem que ser o nome inteiro? Brenda. Não, deixa Carlos. Meu Deus, não quer aparecer ninguém. Era para aparecer, gente. Alguém fala o e-mail institucional e coloca aí no chat para mim colocar lá, para ver se o e-mail funciona. Alguém coloca o e-mail institucional aí no chat para mim, para ganhar uma tarefinha? Gabriel tá digitando. Espero que seja e-mail institucional. Ah, o Arthur já foi mais rápido. Ups, então vou copiar aqui o do Arthur e vou colar lá. Oxe, mas por que que ele não quer nem assim? Que estranho. Será que eu tô com o meu CPS? Não, arroba tech. Não, mas é assim, no de vocês é para aparecer aqui. Não sei por que não está aparecendo. Aí você vai colocar aqui e atribuiu para uma pessoa, ok? No meu realmente não está dando. Ele fala que não foi encontrado. Não sei por quê. E vou definir um rótulo, uma corzinha, né? Lá fala das cores, né? Então, azul, ok? Azul, lá explica bonitinho, não lembro agora, mas lá fala qual cor é para cada coisa, ok? Aí, feito isso, cadê, meu Deus, sai daqui. Feito isso aqui, ó, o que que vocês vão mandar para mim? Vocês vão fazer um print dessa tela aqui e vai mandar isso aqui para mim, ok? Reduz um pouquinho para caber ou dá dois prints, né? Ó, aqui já tem coisa que não precisaria mais. É que eu peguei um modelo já pronto, ok? Se você pegar um em branco e precisar adicionar, é aqui, ó, adicionar bucket, coloca o nome, ele cria para você, ok? Então, a atividade é só isso. Vocês vão colocar aqui, fazer lá as atividades, né? Colocar as tarefas, porque ainda não tem, você só tem o principal. Então, coloca lá umas três, quatro tarefas para cada uma com três, outra com quatro, uma, de repente uma com duas, e assim por diante. E aí você vai listar aqui. Você vai colocar alguns como a fazer, alguns como fazendo, alguns como feito, alguns como concluído, e assim por diante, ok? E é isso.
Tá vendo? Eu disse que não tinha muito segredo. Alguma dúvida? Não, as tarefas você vai criar as tarefas. Você vai pegar lá da tabela 12 e vai criar as tarefas, ok? Ah, Gabriele está dizendo que o dela também não tá dando para atribuir. Que estranho. Era para. Ah, eu acho que vai ter que compartilhar primeiro com a pessoa. Ó, tô compartilhando aqui com o Arthur. Aí ele vai receber um convite. Aí ele vai ter que aceitar o convite. Ótimo trabalho. Criou um grupo. Deixa eu ver se agora eu consigo. É, é isso. Então tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui. Teve mais uma pessoa que colocou o e-mail aí, né? A Brenda. Ó, que antes não tinha nada disso. Ó, você vem aqui em compartilhar, aí você insere a pessoa, tá vendo? Aí apareceu. Adiciona, convida. Agora, se eu vir aqui, ó, e tentar atribuir para alguém, eu consigo, ok? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, compartilhar antes de atribuir. Eu escolho aí, não precisa colocar muita gente, não. Coloca umas duas, três pessoas, né? No grupo tá rolando lá. Em um dos grupos, pelo menos, de vocês, está rolando lá pessoal trocando os e-mails, tá? Pode colocar o meu também, não tem problema. Então vocês podem trocar. Tem um grupo eu sei que já está trocando lá, fazendo uma lista de e-mails para poder utilizar, tá? O outro grupo, se não tiver, pode fazer também. Vai lá no grupo de WhatsApp, vai colocando uma lista de e-mails para conseguir fazer isso, ok? Ficou alguma dúvida? Eu falei que era fácil a tarefa, né? Isso, exatamente. Você vai inventar. Dentro daquilo, você pensa em alguma coisa que está relacionada e coloca. Belezinha? Alguma dúvida? Sim, você vai criar as tarefas em cima da funcionalidade. Então, você vai colocar funcionalidade, tracinho, tarefa. Aí você coloca a tarefa. Entendeu? Igual eu fiz. Você copia aquela funcionalidade, coloca tarefa um daquela funcionalidade e coloca o nome da tarefa. O que que é essa tarefa? Isso, Shirley. De lá você cria. A partir daquela lista, né? Por exemplo, aqui, ó. Cadê? Fornecer controle de resultados e aprovação do vestibulinho. Só você vai copiar isso aqui e colocar tarefa um e pensar em alguma coisa para essa funcionalidade. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Pode falar aí pelo chat, pode falar no microfone. Hein? O pessoal do segundo apareceu ali alguns, né? Então, Wanderson, não sei se é o Wanderson do segundo, se é o do primeiro. É eu mesmo, doutor. É o do segundo. O Luiz eu vi que apareceu por aqui também.
Gente, fechou então? Tá todo mundo craque? Tá fácil de tirar MB nessa atividade? Como é que eu tiro MB? Se você mandar a atividade, você atribuiu, você criou as funcionalidades, você colocou data, não tem erro. Tem como não tirar MB nessa. Só se você deixar de fazer alguma coisa. Combinado, então? Arthur tá escrevendo alguma coisa. Onde eu entro para encontrar o planner? No Office 365. Deixa eu mandar aqui, ó. Porque se eu te mandar, vai dar o meu planner, né? Deixa eu entrar na página principal do planner. É, então. É, ó, o Arthur mandou ali, ó, o site de acesso do Office 365, ok? Então você entra por ali, aí você vai provavelmente cair no Outlook, e aí do Outlook você clica lá naquele monte de pontinho que vai abrir para o Planner, ok? Deixa eu mostrar aqui, né? Eu já mostrei, mas de repente alguém não viu. Ó, depois que eu fazer login no Office 365, eu provavelmente vou cair aqui, ó, na caixa de e-mail. Aí eu venho aqui, ó, e venho no Planner. Cliquei no Planner, ele já abre o Planner para mim. Às vezes ele vai te pedir login de novo, que Microsoft anda meio chato ultimamente, ok? Mas é só isso. Falou, senhor William. Bom, gente, então, se vocês não têm nenhuma dúvida, estou encerrando a gravação aqui, ok? Então, para quem está assistindo gravado ficar com dúvida, pode me procurar, ok? O Correio Tech agora não dá mais, porque já fechou o expediente. Só segundo agora. Mas eu espero que fique claro aí para vocês, tá bom? Beijo para todo mundo e até a próxima aula.